Salve, turma! Tudo bem? Então, dando sequência à aula de matrizes, nessa aula eu vou mostrar a vocês como manipular uma matriz dessas, só que com estruturas de iteração, tá? Vamos lá. Primeiro eu vou usar essa mesma matriz aqui, tá bom? E aí eu vou apagar aqui, deixa essa matriz aqui, só que eu vou colocar uma dimensão a mais aqui. Que a minha intenção vai ser o quê? Vamos lá. Eu vou usar inclusive essa variável tan aqui para eu poder manipular o número de linhas. Eita. Né? Que a gente pode fazer do mesmo jeito que a gente faz lá em vetores, tá? Então, essa matriz, ela vai ter, nessa definição aqui, 5 linhas, né? E aí, se eu quiser ajustar esse tamanho, é só vir aqui e mexer aqui, né? Vamos chamar isso aqui de linhas, né? Lin. Isso. Ah, não, melhor dizendo, vamos fazer um negócio mais bonitinho, ó. Vamos chamar de N alunos. Fica mais legal. N alunos é 5. E vamos lá, deixa eu fazer um outro define aqui. E N notas é 3. Perfeito. Aí esse aqui vai ser o N alunos, tá? Constante N alunos. E aqui a constante N notas. Tá. E aí, ó, se a gente quiser aumentar, quer aumentar o número de notas, só vir aqui e ajustar aqui. Se eu quiser aumentar o número de alunos, só vir aqui e ajustar aqui. Bom? Então vamos lá, definimos a nossa matriz. A gente vai precisar, inicialmente, a gente vai, para esse caso específico aqui, é interessante a gente utilizar dois laços, um externo e um interno, certo? Mas eu vou criar inicialmente com um laço, para vocês verem como fica, e depois eu vou mostrar usando dois laços, tá? Dá para resolver dos dois jeitos, beleza? Então vou criar por enquanto só a variável i para um laço, e depois a gente vai aprimorando esse programa, tá bom? Então vamos lá. Primeiro vamos abrir aqui o laço, né? For i iniciando de 0, enquanto i for menor que n alunos. Por quê? No laço externo, a gente vai percorrer as linhas da matriz. A gente vai percorrer as linhas, tá? Essa é a intenção. Então, por isso que eu vou... Tá? Eu poderia fazer percorrendo as colunas? Dá também. Tudo é possível. Basta você implementar dessa forma, tá? Mas a nossa intenção aqui para esse exercício específico é percorrer os alunos. Tá? Pode ser que tenha alguma situação que você tenha interesse em primeiro percorrer as colunas ao invés das linhas, mas não é muito comum, tá? O normal é a gente percorrer primeiro as linhas e depois percorrer as colunas, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, vamos chamar aqui entrada dos dados, entrada dos dados, certo? Printf, vou pôr aqui um printf. Ó, eu vou pedir para informar a nota que é float, né? Então, percentual F, notas, tá? Olha só, a primeira informação que a gente passa na matriz é a linha em que você está posicionado. Como eu estou percorrendo as linhas aqui e eu tenho esse índice que está me dizendo em qual linha ele vai equivaler a qual linha eu estou, então eu posso indexar por ele aqui as linhas, tá certo? Contudo, nesse primeiro momento, como eu estou mostrando usando apenas o laço externo, então as colunas a gente não vai indexar, a gente vai deixá-las fixas. Tá? E eu já percebi que eu estou fazendo uma besteira aqui. Desculpem, tá? Eu digitei printf aqui, na verdade isso aqui seria o scanf, tá? Mas eu vou pôr o printf,
tá? Porque senão vai ficar... Foi mal, desculpa. Vamos lá, printf. Vamos lá. Informe a nota 1. Deixa eu falar assim, ó. Informe a nota 1. Pontos barra n, certo? Beleza, agora sim. E aí, uma vez que eu pedi para informar a nota 1, eu vou fazer um scanf na notas posição i 0, certo? Ok. Agora, eu vou ter que copiar isso aqui, colar, para eu pedir para informar a nota 2, que aí a nota 2 vai ser na coluna 1, né, porque começa de 0. Opa, estou esquecendo aqui do e-comercial. Apesar de que, se eu não colocar esse e-comercial aqui, vai funcionar, tá? Mas eu não vou entrar nesse mérito, não. Deixa isso aí para vocês verem essa explicação quando a gente for estudar ponteiros. E aí, a nota 3 vai estar na posição 2, certo? Bem, então tá aí, ó. A entrada dos dados está pronta. Ó. Informe a nota 1, vai armazenar na coluna 1. Informe a nota 2, vai armazenar na coluna 1, que equivale ao índice 0, né? Aqui na coluna 2, que equivale ao índice 1, e aqui na coluna 3, que equivale ao índice 2. Tá bom? Essa é a entrada dos dados. Tá. Beleza, essa é a entrada dos dados. O que eu vou fazer aqui? Eu vou deixar aqui nesse laço só a entrada dos dados. E vou fazer um outro laço só para imprimir essas informações, tá? Então aquele laço acabou, eu vou chamar esse laço aqui de processar, essa parte do código de processamento e saída. Tá? Aí eu vou mostrar o seguinte. Poderia fazer no mesmo laço lá? Pode, mas eu quero fazer um outro. Então, i começando de 0, i menor que n alunos e mais. E aí eu vou fazer o seguinte, esse outro laço, que é a parte do processamento, a saída, qual que vai ser o objetivo? Ele vai somar essas 3 notas para dar a nota final do aluno e calcular a nota média e imprimir tudo isso, tá bom? Então, vamos primeiro criar aqui umas variáveis aqui. Float, opa, vou chamar de nota final, que seria a soma, né, das 3 notas. Né? Então, a gente vai assumir o seguinte, que de um total de 10, então ele vai ter 3 notas do tipo, sei lá, 3, o máximo, né? 3, uma 3, uma 4, duas 3 e uma 4, por exemplo. E somando vai dar 10, certo? Tá. Faz sentido calcular a nota média? Talvez. Vamos fazer o seguinte, vamos para ficar mais legal, vamos ao invés de calcular a nota média do aluno, vamos calcular a nota média da turma. Média da turma. Média da turma, e aí para isso eu vou precisar de um soma turma. Beleza. Soma turma eu vou zerar. Certo? Eu vou inicializar ela, porque para eu poder, que eu vou precisar acumular ela. Sempre que a gente vai acumular, no geral a gente vai ter que inicializar essa variável com 0. Né? Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui dentro, somar essas 3 notas. Então, que seria a soma do aluno. Né? Eu chamei a variável de nota final, na verdade. Nota final recebe o quê? Aí eu vou copiar isso aqui para facilitar a minha vida. Copiar. Beleza. Vou somar isso tudo aqui, na verdade, o 0. Somei com 1. Vou somar com 2.
Perfeito. Eita. Tá aí, somei as 3 notas. Essa é a nota final do aluno, tá? Sem mistério. Vou aproveitar esse momento, já que eu somei a nota final do aluno, aí eu vou acumular ela aqui em soma turma. Então, soma turma, recebe mais igual, né? Para acumular, nota final. Beleza. Feito isso, o que eu vou fazer aqui dentro? Eu vou imprimir a nota de cada aluno. Printf. Ó, vou chamar assim, ó, nota do aluno, e vou indicar ele pelo índice I, ou seja, por exemplo, se o aluno está na primeira linha, é como se ele fosse o aluno 1. Se ele está na segunda linha, é como se fosse o aluno 2, certo? Então, eu vou usar aqui o percentual D para eu imprimir o I, para eu saber qual aluno que é. Contudo, como o I começa de 0, eu vou acrescentar 1 nele, para ele ficar mais intuitivo, tá? Que aí ele vai bater certinho com o valor da linha. Linha 1, né, 0, linha 1 é 0, então 0 mais 1, 1. Linha 2 é 1, então 1 mais 1, 2, e assim por diante. Nota do aluno, aqui um percentual F agora, e vou, aqui barra N, né, e vou imprimir também a nota final. Tá? Não sei se eu já falei para vocês, mas eu posso fazer o cálculo aqui dentro também na hora de imprimir, tá, pessoal? Igual tá aqui, ó, I mais 1. Eu já estou calculando aqui direto aqui dentro, tá bom? Então, ele vai imprimir aqui a posição, né, o aluno, qual aluno que se refere, e aqui, de acordo com a linha, e aqui a nota final. Beleza. Dentro desse laço, eu só vou imprimir isso. Por quê? A outra informação que eu quero imprimir é a média. Tá? Para eu imprimir a média, aí eu tenho que já ter saído do laço para calcular a média. Né? Então, aqui, ó, soma turma. Como é que eu calculo? Opa, vou começar pela variável média. Né? Ó, média turma. Média turma recebe o quê? Soma turma dividido por quê? Pelo número de alunos, né? N alunos. Beleza. E aí vou imprimir, vou copiar isso aqui, vou imprimir média da turma. Média da turma. Beleza? Isso aqui sai e isso aqui vira média. Tá aí. Tá pronto. Usando apenas um laço, né? Ou seja, apenas um laço externo. Eu não usei laço interno, tá? Mas vamos adaptar isso aqui com o uso de laço interno também para vocês verem como funciona. E qual digamos assim, qual a utilidade, né, de usar um laço externo e interno, tá? Vamos lá, o código fica, digamos assim, mais profissional, né? Vamos testar isso aqui antes. Ó, então, lembrando que eu defini com 5 alunos e 3 notas. Então, vamos lá, vamos formar aqui. Deixa eu aumentar isso aqui mais um pouquinho. As 3 notas do primeiro aluno, no caso. Vamos assumir que as 3 notas estão organizadas assim. Nota 1, 3 pontos, máximo, né? Nota 2, máximo de 3 pontos. Nota 3, máximo de 4 pontos. Somando vai dar 10. Então, por exemplo, a nota 1 ele teve, por exemplo, 2,5. A nota 2 teve 3. A nota 3 teve 3 também. Aí agora já voltou para o aluno 2, ó. Beleza? Vamos ter que digitar bastante aqui, vamos lá. 2, 2, 2. 2 em tudo. 1, 3, 3. 2 pontos. 4, 3, 3
7.5, 2, 3, 3. Olha aí. Então, ó, nota do aluno 1, 8,5. Nota do aluno 2, 6. Nota do aluno 3, 7. 4, 8,9. 5, assim por diante. Média da turma, 7,68. Viu aí? Que legal? Pessoal, eu me limitei com isso daqui, né? Calcular, somar, mas com isso aqui a gente poderia também fazer o mesmo esquema que a gente fez naquele exercício lá. Por exemplo, uma vez que eu calculei a nota, né? Calculei aqui a nota 8,5. Aí eu verificar, por exemplo, se ele passou ou não, se ele ficou de recuperação ou não, de prova final ou não, né? Entendeu? Se ele ficou reprovado. Então dá pra gente fazer tudo isso da mesma forma, tá? Eu não vou ficar colocando coisa demais aqui, porque não é o objetivo. O objetivo era mostrar a vocês usando o laço para preencher essas informações, tá? Para preencher e processar, né? Então nós usamos aqui os dois laços. Ó. Eu separei em dois laços por comodidade, só para ficar mesmo separar bem o que é entrada, o que é processamento e saída, mas daria para fazer com um laço só. Também daria para fazer com 3 laços. Eu poderia, por exemplo, definir que isso aqui era só processamento e só fazer os cálculos aqui dentro. E aí usar um outro laço para fazer a impressão, entendeu? Então dá para também, a gente tem várias formas de desenvolver isso aqui, né? Bem, o que eu quero mostrar para vocês agora? Olha só, nesse caso aqui, nós tínhamos 3 notas. Nós tínhamos 3 notas para preencher para cada aluno. 3 notas, não ficou tão ruim a gente repetir, digitar isso aqui 3 vezes, né? Mas imagina uma situação em que você tenha muitas colunas, por exemplo, 10 colunas. Imagina como que vai ficar poluído isso aqui, aquele monte de código. Para cada coluna, você lendo alguma coisa, manipulando, calculando alguma coisa, vai ficar bastante coisa, né? Então, nesses casos, é interessante a gente usar um laço interno. Como que ficaria? Ó, vamos criar aqui uma variável j, porque geralmente quando a gente vai trabalhar com laço interno, a gente usa uma variável diferente, porque senão a variável do laço interno pode acabar atrapalhando a indexação da variável do laço externo. Tá? Então, a variável i vai ser responsável pelo laço externo, como já está sendo, e a variável j responsável pelo laço interno. E aí, o que a gente vai fazer aqui? Ó? Ao invés da gente fixar aqui a indexação dessas colunas, né, a gente vai trabalhar ela de forma automatizada também. A gente vai indexar ela pela variável j. Então, eu vou simplesmente excluir aqui, ó, essas linhas de códigos repetidas aqui, né, que são, de certa forma, uma redundância, e porque eu vou conseguir resolver só com essa aqui, ó, tá? Por que eu vou conseguir resolver com essa? Porque eu não vou mais fixar, igual está aqui, o 0, tá? Eu vou usar um outro laço, tá? Vamos criar aqui um outro laço interno, né? Ó, agora com J, começando também de 0, porque a coluna começa de 0. Ó, menor que. Aí agora, olha só que interessante. Aqui a gente usou N alunos, né? Só que aqui, como é colunas, a gente vai usar N notas. Tá? Ó, porque agora aqui a intenção é percorrer as colunas. Então, o laço externo, melhor dizendo, vai ser responsável por percorrer as linhas e o laço interno vai ser responsável por percorrer as colunas. Beleza? Fiquem sempre atentos a isso aqui, tá, pessoal? É muito comum quando o pessoal vai escrever o código, na hora de colocar o laço interno, coloca aqui corretamente o J e aqui coloca o I de novo, ó, repete o I, tá? Você tem que ser, esse aqui é J, aqui é J e aqui é J também, tá? Vamos abrir aqui e vou fechar aqui, tá? Esses dois caras aqui eu vou jogar para frente para identar de acordo com esse laço aqui. Beleza. Então, ó, fiz o laço
o laço interno. Então, nós temos o laço externo, o laço interno. O laço externo é indexado por I. O laço interno é indexado por J. E aí agora, o que está fixo aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, nota 1. Não vai ser nota 1, né? Não pode deixar, a gente não pode deixar fixo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar a variável J para alterar esse valor de acordo com a coluna que eu estou. Aí eu vou colocar aqui, ó, J mais 1, certo? Porque começa de 0, né? Então, quando eu tiver na coluna 1, J vai valer 0. Então, ele vai imprimir informe a nota 1. Por quê? Porque 0 mais 1 dá 1. Quando eu estiver na coluna 2, aí J vai valer 1. Então, ele vai imprimir informe a nota 2. Por quê? Porque 1 mais 1 dá 2, certo? E aqui a mesma coisa, eu vou trocar o 0 por J, para ele sempre ir também atualizando a coluna. Então, eu vou... Esse I aqui vai ser indexado pelo laço externo e esse J vai ser indexado pelo laço interno. Então, para cada linha, por exemplo, eu estou na linha 1, em que o I é 0, vale 0, né? Aí eu vou fazer o laço interno, que vai percorrer 3 vezes as 3 colunas, preenchendo as notas daquele aluno 1. Terminou de preencher fazer esse laço interno, ele volta aqui para o laço externo, incrementa o I e passa para o próximo aluno. E repete esse processo até preencher todos esses dados. Beleza? Vamos ver se vai funcionar? Então, informe a nota 1, 3, 2, 3, 2, 2, 4, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 2.5, 3, 3.5, 3, tá bom. Olha aí, funcionou normalmente, né? Certo? Ficou um código menos redundante, né? Aliás, não tem redundância agora, o código não tem redundância nenhuma. Tá? Tiramos aquelas linhas repetidas lá desnecessárias. Ficou mais limpo, tá? Mais legível. Tá? E talvez aqui, para esse exemplo hipotético, não tenha dado tanta diferença em termos de deixar o código mais enxuto. Mas imagine para uma situação em que você tivesse 10 colunas ou mais, aí com certeza daria uma diferença grande, tá bom? A gente pode fazer esse ajuste aqui também. Daria para fazer aqui na hora de somar essas notas. Ó. Sabe qual que é outra utilidade desse código? Ser escrito assim, e não de forma em que as colunas são fixas, igual no exemplo anterior, é o seguinte. Vamos supor que amanhã ou depois o seu chefe vem assim e fala assim, ó, fulano, o nosso sistema lá da escola agora, ele vai ter que comportar 4 notas ao invés de 3. Então, do jeito que está escrito aqui, basta você vir alterar aqui para 4, que o programa já vai funcionar. Sacou? Do jeito que estava antes, o que ocorre? Você vai ter que alterar aqui para 4 e vai ter que incrementar mais linhas aqui. Professor, mas não é difícil incrementar mais linhas aqui. Pode não ser difícil, mas o que acontece? Em um código muito grande de programa, quanto menos eu tiver que mexer nele, menor a chance de eu deixar erros no programa causados de forma indireta, digamos assim. Por exemplo, pode ser que tenha um relatório que também faça acesso a essas notas, pode ser que tenha uma outra área do programa que faz um processamento de cálculo com essas notas. E aí, quanto mais, digamos assim, fixo eu programar aquele acesso às notas, igual estava antes, né? Maior impacto em outras áreas do programa que fazem acesso também à nota, entendeu? Quanto mais
eu usar esse tipo de recurso aqui para fazer acesso automatizado, digamos assim, nas informações, melhor, tá? Eu tenho menos impacto na hora de manipular os dados. Tá? Aqui é a mesma coisa. Se eu altero ali em cima, apesar de que isso aqui é uma linha de código, então se eu usar um laço aqui interno, eu vou aumentar o número de linhas, né? Mas eu deixo o ajuste automatizado, digamos assim. Porque se eu deixar do jeito que está aqui, e eu venho aqui e aumento para 4, essa linha não vai ser capaz de receber o cálculo da nota 4, porque ela está fixada apenas em 3 notas. Ó. Então pode provocar um erro no programa na hora de calcular a nota final e a pessoa demorar para perceber aquilo, né? Porque, na verdade, tinha partes do código que ainda precisavam ser ajustadas e não foram. Como que a gente deixaria isso aqui de forma automatizada para eu não ter impacto, né, na hora de fazer um ajuste desse? Simples, é só usar a mesma estratégia de laço na hora de somar. Então a gente criaria aqui um laço, ó, usando a variável j também. Então, enquanto j for menor que n, no caso aqui é notas, né? j++. Nesse caso aqui especificamente, tá, pessoal? Ficou ruim essa soma das notas ficar fora do laço, tá? Do primeiro laço. Seria mais útil já estar somando aqui, né? Que aí já estou aproveitando que eu já implementei os dois laços, já vou somando, tá? Poderia ser feito assim também. Mas vamos, por enquanto, vamos deixar aqui, depois a gente faz o ajuste. Vou te mostrar para vocês. Tá? Então, ó, joguei especificamente só a soma, que vai só esse cálculo da nota final, que vai ficar dentro de outro laço, tá? Aí, ao invés de eu fazer isso aqui, como que eu vou fazer? Ó? O que, que a gente faz? Antes de começar esse cálculo, eu zero a nota final. Zero ela. Tá? Se eu zerei ela, eu tenho certeza que quando eu entrar aqui, ela vai estar com valor zero. Aí eu acumulo. Coloco o J aqui, apago o resto. Beleza? Tá aí, tá pronto. Eu acumulo. Quando eu sair daqui, ele vai ter somado as 3 notas certinhas, depois acumulo em soma turma. Vamos ver se vai continuar funcionando. Vamos lá. Forme a nota. 2, 3, 4, 3, 3, 4. Vou dar 10 pelo menos para alguém. 1, 3, 3, 3, 2, 3, 2, 2, 2. Olha aí, viu? Continuou funcionando normalmente, calculou a média, somou direitinho, né? Ela levou 10. Bem, aí nesse caso aqui especificamente, ó, como eu disse para vocês, para evitar que esses dois laços, tá, para esse código ficar mais limpo, é claro que seria interessante eu colocar aqui dentro, aqui, tá? Aí eu elimino esse laço inteiro aqui, tá? É fácil fazer isso, ó, só pegar esse aqui, ó, primeiro essa linha de código aqui, eu jogo aqui antes, né, igual ela está lá antes, para zerar a nota final, tá? Por que é importante zerar essa nota final? Porque na hora de ler o aluno anterior, aliás, o primeiro aluno, ela provavelmente já vai estar zerada, apesar de que pode vir um lixo de memória também, né? Mas aí quando ele voltar, que ele leu o primeiro aluno, que ele voltar com o segundo aluno, ela não vai estar zerada, então a gente tem que zerar ela antes, tá? Então soma ali, esse cálculo aqui fica depois aqui, ó, desse laço, igual ficou lá, tá? Beleza? Aí eu posso imprimir aqui. Tá? Pronto, já eliminei a necessidade desses dois laços aqui. Aí a média continua aqui normal. Tá?
ficou menor o código, né? Viu? Eu falo para vocês que dá para preparar Neston de 1000 maneiras, né? Então, nota 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, olha lá. Só que aí agora aqui, ó, ele já vai para cada aluno, já vai informando a nota total do aluno, tá vendo? Porque ficou tudo no primeiro laço, tá? Antes ele informava depois, porque tinha um laço no final para fazer essa impressão dos dados, né? Então tem esse inconveniente também. Olha lá. Mas a média ele vai apresentar só no final, tá? 2, 3, 3, 1, 1, 1. Aí, ó. Aí no final ele apresentou a média, tá vendo? Média da turma. Tá bom? É isso. Eu acho que podemos fechar por aqui. Não estou lembrando se tem mais alguma coisa para apresentar para vocês, pelo menos por enquanto não. Deixa eu dar mais uma olhada aqui. É isso aí, pessoal. Espero que tenha ficado claro como, né, a gente pode manipular esses dados de matrizes por estruturas de iteração e também a importância de nós indexarmos não só as linhas, mas também as colunas, tá, na hora de manipular as matrizes. Tá bom? Vamos ficar por aqui então, que esse vídeo já deve estar ficando bem longo. Até a próxima.